Amém? Amém. Enquanto tendes a luz, Ó Senhor Jesus, crede na luz, crede na luz, para que vos tornei filhos da luz. aleluia. Amém. Senhor, eu quero crer na luz. Enquanto eu tenho. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus. Queria que os irmãos orassem, baixassem as cabeças, fechassem os olhos, fizessem uma oração pela mensagem, pelos nossos corações. Amém? Amém. Senhor Jesus, sempre vim aqui para frente, eu comento com os irmãos que para mim é muito difícil, né? Eu fico muito nervoso, começo a gaguejar e, assim, é muito, por exemplo, na faculdade, eu tenho muita facilidade em falar em público, né? Na faculdade tem debate, bota Rômulo fala. Tem trabalho, bota Rômulo fala. E na faculdade é muito diferente do que falar aqui, né? Na faculdade você aprende o conteúdo e falar na frente, as pessoas entendem. Mas aqui, né, a mensagem é muito diferente do que a gente é acostumado a ver. Por quê? Porque aqui ela foge da nossa lógica, né? Não é o que eu sei, mas é o que de fato Cristo está falando. Então requer que o canal que está falando esteja limpo, requer que os irmãos que estão sentados, eles tenham o coração aberto. Então é muito mais do que simplesmente falar. Então, durante a mensagem, né, peço que os irmãos invoquem o nome do Senhor, peçam para que o Senhor fale por mim e que o Senhor fale para vocês. Amém? O título da mensagem da semana, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aqui, né, é a mensagem 4, a semana 4, na verdade, é a última semana desse volume do Alimento Diário. E aqui nessa parte, contextualizando para os irmãos, antes de tudo isso aqui, a gente viu, né? O Senhor chamou Lázaro para fora, Lázaro foi ressuscitado. Antes disso, o Senhor já tinha curado um cego, o Senhor tinha curado um paralítico, o Senhor tinha feito vários e vários milagres. E aqui, né? Nesse momento, Jesus ele estava indo ao encontro de entrar em Jerusalém. E aqui, quando ele entrou, o Alimento Diário da Segunda fala muito bem sobre a dificuldade que a gente tem de crer no Senhor. Você vê aqui tudo que o Senhor fez antes desses versículos, como eu falei. Curou Lázaro, né? Ressuscitou, na verdade, Lázaro. O Senhor fez vários e vários milagres, mas ainda aqui no versículo 34, disse assim: replicou-lhe, pois, a multidão, ou seja, questionou a multidão, jogou de volta o questionamento. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Nesse momento aqui, teoricamente, todos deveriam já ter crido no Senhor, né? Todos naquele momento já era para declarar com todas as palavras: Senhor é o Cristo, o Senhor é o Deus, não somente em Jerusalém, né? Porque naquele momento o Senhor já tinha moldado todo um ambiente que as pessoas estavam crendo em Cristo. Mas tudo que o Senhor tinha feito, será que não era para o mundo todo já crer no que o Senhor tinha feito, crer que de fato Ele era o Cristo? E aí, né, o Alimento Diário da Semana é mais um resumo, na verdade, da segunda-feira, né, mais um resumo das semanas anteriores, falando sobre a dificuldade que o ser humano ele tem de crer no escolhido, em Jesus. Quantas e quantas vezes o Senhor já nos provou que Ele é o Senhor da nossa vida, o Senhor já mostrou de diversas formas, e ainda assim, quando acontece determinada situação, quando o irmão fala alguma coisa, a gente questiona, a gente esquece tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu vejo esse caso, né, muito como ali quando o pessoal, os israelitas, eles estavam presos no Egito, né? E aí chegou um momento que o Senhor queria tirar os israelitas do Egito e o faraó ficou segurando eles, né? Veio uma praga, vieram duas, vieram três,
vieram 4, vieram várias e várias pragas, e sempre quando vinha uma, o faraó chegava para Moisés e falava assim: Moisés, pede para Deus para isso, eu não aguento mais, está acontecendo isso, eu sei que o Senhor é o Deus, é isso, é aquilo. E aí Moisés pedia para retirar a praga. Era como se, né, agora o faraó dissesse assim: estou livre, não tem mais como Deus fazer nada, tirou. E aí mandava outra praga, mostrando que o poder de Deus, ele não é limitado. Hoje eu e o João estava conversando, e aí eu estava falando que eu tinha visto um vídeo de um cientista falando sobre o dia que Jesus Cristo ele transformou água em vinho. E aí o João estava impressionado com a forma que ele falava. Ele falou assim, né? Estava lá as talhas, cheias de água, e qual a composição da água, quimicamente falando, né? É uma molécula de oxigênio, 2 de hidrogênio. Pronto, a água é isso. E o vinho? Aí ele falou as moléculas do vinho. Várias e várias moléculas. Como é que Jesus Cristo, com uma simples palavra, ele transformou aquilo que estava nas talhas, um copo de água, por exemplo, como é que eu transformaria um copo de água em vinho? Para mim e para qualquer outra pessoa é impossível. Mas graças a Deus que Cristo não age pela nossa lógica. E aí o cientista estava falando o seguinte, ele juntou várias e várias substâncias, e aí ele falou assim, se a gente fosse calcular qual era o poder, a energia que era necessário para transformar aquela água em vinho, a gente teria que calcular a energia de todas as bilhões de estrelas que existem no nosso universo. Quanto poder não tem nesse universo, né? E isso, na verdade, não é nem 1% do poder que o Senhor tem. E aí ele falou assim, quando Jesus Cristo ele transformou aquela água em vinho, ele não falou assim, eita, cansei, agora eu vou para casa descansar que eu fiz muito trabalho hoje. Jesus fez aquilo naturalmente. O poder de Jesus não precisava ele cansar, ele não precisava labutar para fazer aquele poder, porque ele é o próprio poder. E mesmo assim, o ser humano, né, o alimento diário falou assim, o ser humano frequentemente encontra dificuldade em receber a palavra de Deus. E aí o alimento diário falou alguns exemplos, né? Moisés, lá no capítulo 12 de Números, capítulo 12, versículo 2, diz assim, e disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. E ainda nos versículo 3 do capítulo 16, novamente outra pessoa questiona a liderança que o Senhor tinha colocado. Diz assim, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram, basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? E aqui, né, o irmão Pedro, na mensagem, ele estava falando cheio de sentimento, que, na verdade, o poder não provém dele. Se o poder, de fato, viesse dele, nós estaríamos perdidos, porque o ser humano ele é fadado ao fracasso, né? Mas o poder não provém de quem fala. O poder provém do próprio Deus. E aqui nesse momento, né, o próprio Arão, irmão de Moisés, Miriam, estavam questionando Moisés. Chegou aqui também nessa parte que Corá se rebelou contra o Senhor. E aí o Senhor mostrou, na verdade, que o poder não provinha de Moisés, provinha do próprio Deus. Então eles estavam questionando o próprio Deus. Quando eles questionavam Moisés, eles não estavam questionando a pessoa de Moisés, eles estavam questionando a escolha que Deus tinha feito. Então, na verdade, a nossa vida cristã, ela não pode ser mais uma vida de questionamento para com o Senhor e do que Ele tem feito. Quando Jó questionou ali o Senhor, né, o próprio Deus, ele falou assim, quem é você para questionar, né? Quem é a criatura para questionar o Criador? Então, nós fomos feitos, nós somos inseridos na igreja e hoje nós estamos aqui simplesmente para ouvir a voz do Senhor. Amém? Amém. Senhor Jesus. E é interessante ver isso. A gente pode falar assim, não, mas foi Moisés. Moisés ele sofreu isso porque Moisés ele não tinha uma proximidade tão grande com Deus. E aí a gente chega nos evangelhos e vê o próprio Cristo sendo questionado quanto ao poder de Deus. Eu sempre costumo falar isso, né? Os judeus, eles esperam a vida toda. A partir do momento que nascem, eles têm uma cultura de já começar a aprenderem, né, todas as escrituras, tudo que a Bíblia fala, tudo que Deus fez. Eles vivem em função do Messias. E aí, quando o Messias chegou, estava na frente deles, face a face, eles questionaram. Lá em Marcos, capítulo 11, versículo 28, é uma passagem que eu acho muito interessante, porque eu vejo a forma que o Senhor, na verdade, ele responde
os questionamentos. Versículo 27, na verdade, diz assim: então regressaram para Jerusalém e, andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Aqui estava só os cabeças, né? Só quem sabia de fato as escrituras estavam lá. E lhes perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Aqui, né, Cristo já estava tendo uma vida, já tinha começado tudo que o Senhor tinha planejado para ele. E aí eles simplesmente chegaram para o Cristo, o Criador de todas as coisas, o Deus do universo, e perguntaram: com que autoridade é que você faz isso? E aí a resposta de Jesus, né, é assim: eu vos farei uma pergunta, respondei-me e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si, fizeram uma rodinha, né, e começaram a se questionar. Se dissermos do céu, dirá: então por que não acreditaste nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. E aqui eles ficaram numa enrascada, né? Jesus Cristo fez um questionamento em cima do deles, e a resposta foi a seguinte: então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Então aqui, né, eles estavam questionando os principais, as pessoas que mais conheciam a palavra, que mais conheciam as escrituras, questionavam tudo o que Jesus fazia. E é por isso que o Senhor, na verdade, Ele não escolhe os melhores, Ele não escolhe os que estão acima, né, na hierarquia, Ele não escolhe as pessoas que têm mais conhecimento das Escrituras. Ele nos escolheu porque nós somos o pequenino rebanho. Ele nos escolheu, na verdade, para confundir os sábios. Senhor Jesus. E aí Paulo, Pedro, João também passaram por isso. O irmão falou um versículo que eu não conhecia, ou não lembro de ter visto ele antes. É lá em 3 João, versículo 9, que diz assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Então aqui nesse momento João estava falando o seguinte: eu falei para eles, falei o que o Senhor tinha dito para mim, que estava no meu coração, que o Senhor tinha colocado no meu coração, e eu falei para eles. Mas Diótrefes, que gosta sempre de estar na frente, que gosta de ser privilegiado, não acolhe a palavra. E aí, o que é que a gente faz? Se aqui na igreja de Angicos, por exemplo, tivesse alguém, Deus nos livre disso, que quisesse sempre estar à frente das coisas, né? Quisesse sempre o privilégio, quisesse sentar nas primeiras cadeiras porque gostava de ser visto, e não acolhesse a palavra, a igreja de Angicos não prosperaria. Mas graças ao Senhor que a igreja de Angicos tem crescido. Por quê? Porque a igreja em Angicos tem acolhido a palavra. E nós não podemos largar isso por nada. O Senhor tem falado e nós temos ouvido. Então todos os dias da nossa vida tem que manter esse mesmo padrão. Dar ouvidos unicamente ao que o Senhor diz. A imersão de hoje, ninguém estava fazendo, né? E aí tinha um trecho que falava assim: para o mundo nós somos cegos, mas para o Senhor nós somos perdidamente apaixonados. Esse tem que ser o nosso posicionamento. O mundo fala alguma coisa? Fecha os olhos. A gente não precisa ver o que o mundo está falando. A gente não precisa saber o que está acontecendo no exterior. Sabe o que a gente precisa saber? O que o Senhor tem nos dito. Quando a gente sabe, quando a gente escuta, quando a gente pratica o que o Senhor tem nos falado, quando a gente faz como essa noiva perdidamente apaixonada pelo Senhor, a nossa vida, ela muda. Quem quer ter a vida mudada? Tem que estar perdidamente apaixonado pelo Senhor. Senhor Jesus. E aí, para terminar essa partezinha, o irmão Pedro leu o capítulo 1 de Apocalipse, versículo 1, que fala assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então a pessoa que fala, a pessoa que recebe essa revelação, não é porque essa pessoa é boa demais, não é porque essa pessoa tem um conhecimento grande das Escrituras, mas é porque o Senhor escolheu notificar aquele servo. E sabe quem deve ouvir essas palavras? Os outros servos. Nós somos os servos do Senhor. Então, quando o Senhor fala a nós, prontamente nós temos que dizer: eis-me aqui, Senhor. Prontamente nós temos que ouvir o que o Senhor tem nos dito e praticar o que Ele tem falado. Senhor Jesus, sob essa perspectiva, né,
nós precisamos ser como aqueles que estavam lá em Betânia. Os irmãos lembram, né? Faz algum tempo que a gente tem falado sobre Betânia. Queria ler com os irmãos João 12, versículo 1 ao 3. Senhor Jesus, pedi para os irmãos invocar no meio da reunião, ninguém invocou. Amém. Senhor Jesus. Amém. João 12, versículo 1 ao 3. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Aqui, né, nós temos visto essa grande atitude de Maria. Nesse momento aqui, o Senhor deixa muito e claro tudo o que Maria, na verdade, queria fazer. Ela não fez aquilo para se amostrar para as outras pessoas. Ela não fez aquilo para ser vista. Ela fez aquilo como gratidão ao Senhor. Diz aí, você juntar o seu salário de um ano todo, né, por exemplo, um salário mínimo 1.412. Tudo que você juntar, não sei, eu acho que dá cerca de 17 mil reais, né? Mais ou menos, eu acho. Você juntar 17 mil reais, tudo que você ganha no ano, e você simplesmente comprar um perfume caríssimo, jogar nos pés de Jesus. Como é que Maria, na verdade, ela sobreviveu, né? Eu não sei como é que ela fez, mas ela fez tudo isso. E aí, essa atitude de Maria tem que ser também a nossa. A atitude, na verdade, ali de Betânia, tem que ser a mesma atitude da gente. Mas sabe por que eles tinham uma atitude diferente da atitude dos fariseus? Porque eles eram pecadores, eles eram pessoas que estavam doentes, tinha até morto no meio que tinha ressuscitado. Então, Betânia, na verdade, as pessoas que estavam inseridas lá, elas não se importavam com o status social, não se importavam de estar no lugar que estava certo ou que estava errado. Eles se importavam em estar perto do Senhor. Ali o irmão até falou durante a mensagem, né? Diz aí o contraste entre a religião e a igreja. Jesus, né, naquele momento, após aqui, né, ele está indo para entrar lá em Jerusalém. E antes disso, as pessoas queriam matá-lo. Eu acho que é o versículo, João 11, 57, o último versículo, diz assim: ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Nesse momento é que eles já queriam prender Jesus para matar. E aí Jesus sai de um contraste, de um lugar que as pessoas queriam prender ele a todo momento, ele tinha que se retirar para não ser preso, para não ser morto, e ele entrou num lugar que uma pessoa simplesmente jogou o perfume nos pés dele, que enxugou, né, com os próprios cabelos. Então você vê como é a religião. A religião nos deixa tão cegos a ponto de querer prender e matar Jesus. Ele mesmo disse, né, que ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas quando a gente entra na igreja, a nossa vida ela muda. A nossa visão ela muda. Estava aqui pessoal jantando, né, com todo amor. Eu acredito que Jesus nem de gratidão estava falando. E aí chega uma mulher do nada e derrama a sua gratidão para Jesus. Então essa deve ser nossa atitude todos os dias. Maria fez aquilo porque ela estava próxima de Jesus. Se ela não conhecesse Jesus, ela não teria feito aquilo. Mas ela conhecia, ela amava Jesus. E hoje nós também, lembrem, temos que estar perdidamente apaixonados pelo Senhor. Senhor Jesus. E aí, a gente vê como o Senhor ele faz essas coisas sobrenaturais, né? No dia seguinte, versículo 12 do capítulo 12, diz assim: no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Aqui nesse momento, né, de novo, veja aí o contraste, né? O que o Senhor pode fazer nada é
movido pela lógica. Em um momento, todos estavam querendo matar Jesus. Em outro momento, ele estava entrando e as pessoas estavam gritando, salva-me, né? Hosana significa salva-me. Então as pessoas fizeram lá como se fosse um político extremamente conhecido, como se fosse um rei, e ele entrou naquela cidade. O Senhor, ele tem esse poder de mudar miraculosamente o lugar que nós estamos inseridos. Então, se no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, está um ambiente hostil para Jesus, sabe como é que Jesus vai transformar? Por meio de você, por meio de nós. O Senhor quer transformar o lugar que nós estamos inseridos por meio do poder dEle. E mais uma vez, não é pelo que eu sei, não é pela minha capacidade, não é pelo que nós sabemos fazer, mas é porque o Senhor nos escolheu. Senhor Jesus. Amém. Quem faz parte de Betânia busca o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Se Maria, né, quando ela juntou todo aquele valor, estava com aquele nardo, tivesse pensado no seu sustento, será que ela tinha feito aquilo? De forma alguma. Judas, né, ele falou logo, homem, por que você não pegou para a gente dar aos pobres? Sendo que o próprio versículo fala que Judas nem estava se importando com os bens que ia dar aos pobres, né? Ele queria o dinheiro. Então, se a gente for movido pelo sustento, se nós formos movidos pela nossa vida aqui na terra, a gente nunca vai ter um coração de gratidão ao Senhor. E aí o versículo diz assim, né? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa daqui é uma experiência lá de Betânia. Essa é uma experiência que a igreja tem que ter todos os dias. Senhor Jesus. E aí, lá em Mateus 22, versículo 1. Amém, Senhor Jesus. Mateus 22, versículo 1. Os irmãos podem ler, por favor? Opa, perdão. Amém, amém. É a referência errada, eu acho que é Marcos 22. Deixa eu ver aqui. Não, vamos ver. Não, acho que é lá em João 12 mesmo. Foi que eu marquei errado. Amém. Senhor Jesus. Amém. Onde há a referência de Jesus entrando lá em Mateus? Os irmãos sabem? Senhor Jesus. Quem souber me ajude, por favor. Amém. Senhor Jesus. Acharam? Não, né? Enfim, eu queria, na verdade, falar para os irmãos a diferença que tinha lá de Mateus e lá de João, né? O que aconteceu aquelas duas experiências são a mesma coisa, só que contadas por pessoas diferentes, né? Amém. Obrigado a vocês. Mateus 21. Amém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, que aí está adiante, e se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Mais uma vez aqui, né? Só mostrando o poder da palavra do Senhor. O Senhor não precisou comprar aquele jumentinho, o Senhor não precisou ir falar lá pessoalmente, o Senhor só disse assim, fala que é para Cristo, fala que Ele vai entrar lá e que Ele precisa. E aí no versículo até diz assim, e logo os enviará. E o versículo 4, né, confirma, diz assim, ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Não teve dificuldade. Quando os discípulos fizeram exatamente como Cristo pediu, olha o que aconteceu. Trouxeram. A Bíblia não fala que uma pessoa questionou, a Bíblia não fala que eles precisaram comprar, a Bíblia fala que eles
trouxeram. Então, quando a gente faz exatamente como o Senhor pede, não existe dificuldade. O Senhor, Ele simplesmente faz. Senhor Jesus, qual versículo que eu parei? Amém. Versículo 6. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus os ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E aqui, lá em João, fala somente da jumenta, né? E já em Mateus, fala que tinha um jumentinho junto da jumenta, mostrando, na verdade, que tinha que ser um animal que nunca pudesse ter sido montado, né? E aí mostrando o quanto o Senhor, Ele é simples. Inclusive aqui fala na referência, né? Eis aí te vem o teu rei, humilde. O Senhor, Ele não precisou se montar numa égua, né? Como fez Davi, né? Ele precisou se montar num jumentinho. E o irmão Pedro até falou assim na mensagem, né? Provavelmente era um jumentinho assim muito, muito novo, que ainda estava com a mãe. Talvez mal pudesse suportar o peso de Jesus, mas foi quem o Senhor escolheu. E hoje na igreja, né, fazendo essa analogia, que nós somos esses jumentinhos, nós estamos aqui para carregar o Senhor e entronizar Ele aqui nessa terra. Amém. Qual o desejo do Senhor? É que todos os homens sejam salvos. O desejo do Senhor, em outras palavras, é que esse evangelho, ele seja pregado. E nós somos os responsáveis por fazer isso. Nós somos os responsáveis por entronizar o Rei do Reino dos Céus aqui nessa terra. Senhor Jesus, e além de nós sermos esse jumentinho, nós somos o pequenino rebanho. Lá em Lucas, capítulo 12, versículo 31, Senhor Jesus, diz assim: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Senhor Jesus, então a gente não precisa se preocupar. Aqui ele diz, né? Cadê? Não temais, ó pequenino rebanho. O Senhor já se agradou em dar-vos o reino. Então, se nós fazemos parte desse pequenino rebanho, a gente não precisa temer as dificuldades que o mundo nos coloca. A gente não precisa temer as dificuldades que existem dentro da igreja. O Senhor se agradou em dar-nos o reino. Amém. Senhor Jesus, e além de nós sermos o pequenino rebanho, nós também somos a igreja em Filadélfia. Apocalipse capítulo 3. Senhor Jesus, capítulo 3, versículo 8, diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esse aqui é o segredo para nós, de fato, na prática, sermos essa igreja em Filadélfia. Não é difícil, né? Que ele fala exatamente o que a gente tem que fazer. Nós temos que ter pouca força, porque quando nós temos pouca força, nós começamos a depender do Senhor. Nós precisamos guardar a palavra e não negar o nome do Senhor. Se nós fazemos isso na nossa vida, tudo o Senhor vai abrir as portas. Aonde quer que nós formos, as pessoas conhecerão o nome dEle. Aonde quer que nós pisarmos, será abençoado. Mas para isso nós temos que ter pouca força, não negar o nome do Senhor e amar e guardar a palavra dEle. Amém. Senhor Jesus, para o último versículo, para João poder vir finalizar, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Na nossa vida, né, muitas vezes nós podemos pensar, né? Por que o Senhor nos escolheu? Por que o Senhor me escolheu? Eu que não tenho força, eu que não sei falar, eu que não sei servir, eu que não sei quem o Senhor é de fato, mas por que o Senhor nos escolheu? E aqui o capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 26, diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus.
Então hoje, né, nós que somos os responsáveis mais uma vez de entronizar o Rei do Reino dos Céus aqui nessa terra, nós não podemos confiar na nossa força. Nós não podemos confiar no que nós sabemos fazer. Nós precisamos confiar no que Deus tem falado. Então, se mais uma vez a gente tem questionado o que o Senhor tem falado, a gente precisa se arrepender e precisa viver como a igreja em Filadélfia vivia, não negando o nome do Senhor. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Vamos estar falando desse versículo do jumentinho. Assim como o Senhor precisou usar aquele jumento, Ele também deseja nos usar hoje. Amém? Na verdade, o objetivo é o mesmo. O jumento foi usado para levar Jesus, introduzir Jesus lá em Jerusalém como rei. Certo? E hoje, o que o Senhor também deseja é que nós somos os jumentinhos de hoje, né? Amém? Fala para o seu irmão que está do lado, não fala muito grosso não, fala baixinho, você é um jumentinho. Diga a ele que é um privilégio ser um jumentinho nas mãos do Senhor. Amém? É um privilégio ser um jumentinho nas mãos do Senhor. Não é assim? Em João 12, quando aquela multidão, tomou os ramos ali, saiu ao encontro do Senhor, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: não temas, filha de Sião. Que é muito significativo esse filha de Sião, porque aqui não é Jerusalém, toda. Não é todo o povo de Israel. Que ele diz o quê? Filha de Sião. Nós sabemos que Sião é a parte, forte de Jerusalém. Então não temas, filha de Sião, eis que o teu rei, aí vem, montado em um filho de jumenta. Então, esse jumentinho que o Senhor montou, certo, e o levou ali para Jerusalém como rei. Imagina aí a cena, Você talvez fique imaginando a cena, Jesus entrando num jumentinho novo lá em Jerusalém, e um monte de gente, a multidão gritando, porque a multidão acompanhava depois do milagre da ressurreição de Lázaro. Muitos creram nele, muitos ouviam falar, e aí esse episódio aqui, pronto. E os fariseus, quando viram isso, ficaram muito enciumados, porque aqui no versículo 19, diz assim: de sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais. Olha só, eis aí vai o mundo após ele. Está vendo aí? Ou seja, um homem desse, não se aproveita nada, e aí vai o mundo, vai após ele. Graças a Deus, porque essas pessoas seguiram o Senhor e foram após o Senhor. Elas creram no Senhor. E esses que apenas aqui faziam críticas, e rejeitaram o Senhor, perderam de receber aquilo que o Senhor veio dar, que foi, que era a vida eterna. E nós, graças a Deus, porque esse evangelho, essa palavra chegou até nós, e nós, como esses jumentos hoje, nós precisamos também saber qual é a nossa missão hoje. Qual era a missão daquele jumento?
era unicamente, exclusivamente uma só missão. Tá certo? Aquele jumentinho só tinha uma missão, que era o quê? Introduzir Jesus como rei em Jerusalém. Qual é a sua missão hoje? Certo? A nossa missão hoje, esse jumentinho aí, certamente era um jumentinho muito, trabalhado, não era um jumentinho mais teimosinho, era um jumentinho já trabalhado, como aquele jumentinho, não vai dar tempo ler aqui, mas lá de Gênesis, da profecia de Jacó para o seu filho, para Judá. Judá é leãozinho, não foi assim que ele disse? Mas ali ele também mostra que do leãozinho, olha só, quem é o leão da tribo de Judá? Jesus é o leão da tribo de Judá. Não é assim? Ele é o leão. Mas ele precisa, dos jumentinhos. E o jumento, ele mostra na mesma, para a mesma pessoa, a mesma fala, ele mostra que esse jumentinho, como um jumentinho, amarrado à videira, mais excelente. E aí os olhos do jumento são cintilantes, de vinho, os dentes brancos de leite, porque ele estava amarrado ali na videira mais excelente. A gente já, muita mensagem já sobre, a videira, o jumentinho amarrado, tem hinos, do jumentinho atado à videira. Mas o interessante, é que essa videira aqui era tão, o fruto dela era tão abundante, que o vinho, as vestes, a capa eram lavadas, olha só, dava até para lavar no suco, dessas uvas. Então é muita vida. A uva representa, a vida. Então é tanta vida que dá para, certo? Dá para lavar, é vida em abundância. Como Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é só ter a vida, mas é vida em abundância. Tá bom? Muitos cristãos se conformam em apenas ter a vida. Mas nós vimos na mensagem dessa semana que não podemos nos contentar em apenas ter a vida. Esse jumentinho precisa ser trabalhado. Se um jumento passar a comer lixo, o que vai acontecer com esse jumento? Não vai haver transformação desse jumento. Um jumento com dente branco de leite. Quem já viu um jumento com dente branco de leite? Igual aqueles dentes que estão fazendo as facetas hoje, Os dentão desse tamanho, tudo brancão, parece aquelas propagandas de creme dental. Certo? Então, esse jumento era certamente, os dentes branco, porque tinha havido naquele jumento uma transformação de vida. Através de quê? Da dieta do jumento. Então, a transformação que pode haver na nossa vida é somente de uma forma, através de quê? A dieta da palavra. Porque Deus tem falado abundantemente. Abundantemente. O falar de Deus é tão abundante que você não só dá para lavar suas vestes, sua capa, dá para você mergulhar certo? Na abundância de vida que Ele está dispensando a nós hoje. Dá para mergulhar, por isso que a gente usa tanta palavra, imergir na palavra. Para nós hoje, estar amarrado a essa videira excelente é o quê? É estar na palavra que o Senhor tem falado, amém? A palavra que o Senhor tem falado. Eu preciso estar amarrado a essa palavra. Que estar amarrado a essa palavra? Isso não é a mesma coisa que ele fala lá em Deuteronômio já, Ao deitar, ao levantar, ao caminhar, ao sentar, ao levantar. Isso é estar o quê? Amarrado. E aí você está todo o tempo o quê? Se alimentando de uva, de vida. E aí, irmão, não tem outra, porque se você se alimenta daquilo, você vai passar a ser constituído
daquilo sem esforço, basta se alimentar. Está vendo aí? Que muitas vezes a gente se esforça para mudar um comportamento, para mudar uma atitude, para mudar de vida. Para que esforço? Se o que vai mudar é por meio de quê? Da vida, da alimentação apenas. É só se alimentar da palavra. E a vida vai, né, nós vemos na imersão da semana que o desejo de Deus é, né, é ter na igreja um governo, né, assim, de vida, né? É governar a igreja pela vida, não é pela hierarquia, mas é pela vida da igreja. E de fato, quando nós olhamos para a igreja, quem é que, né? Quem é que governa a igreja? Quem governa? Aqui alguém precisa dizer que você é o primeiro, você é o segundo, você é o terceiro, você é o quarto? Precisa dizer isso? Todos nós somos irmãos. Amém? Mas há uma ordem na igreja, a ordem que há na igreja, a autoridade, quem estabelece? É a vida. A vida que nós, né, desfrutamos por meio da palavra, que a vida está onde? Na palavra. E essa vida passa a governar toda a igreja. E aí, da vontade de Deus, ela vai se cumprindo, irmãos, que é edificar a igreja. O que é a igreja edificada? É uma igreja governada, encabeçada. Isso é uma igreja edificada. A gente já usou tanto exemplo de construção, né? Que às vezes pode mudar o nosso... né? A gente pode achar que está envolvido numa construção. Tá bom? A igreja edificada é uma igreja encabeçada, é uma igreja governada. Pelo quê? Pela vida de Deus. Amém? Agora essa vida governa cada um individualmente, e cada um individualmente como membro desse corpo, o corpo completo vai ser encabeçado, edificado. Totalmente o quê? Governado pelo cabeça. Amém? Totalmente governado pela cabeça, que é quem? Que é Cristo. Senhor Jesus. Vamos aqui para frente, vamos lá. Entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então, veja só, né, o primeiro momento que Jesus, vamos dizer assim, ganhou tanta popularidade foi naquele momento. Todo mundo, né, gritando, Hosana, Hosana, né, bendito que vem, né, em nome do Senhor. E aí, uma multidão. Então, estava na hora aí de Jesus agora, né, chamar, né, todos os paparazzos, né, as câmeras, e dizer: agora vocês podem, que eu vou fazer uma live aqui ao vivo. Né? Para todos. Vou me candidatar agora a rei, a governador aqui de Jerusalém. Mas Jesus, tá certo, não pensava em fama, não pensava em posição nenhuma, nem em fama. Esse era o melhor momento para ele, né, se, vamos dizer assim, se exaltar. Era o melhor momento, né, para ele se exaltar. Mas ele não procurava fama nem glória de homens. Nós vimos isso. Não procurava. E se ele procurasse isso, sabe o que tinha acontecido? Nem eu, nem você estaríamos aqui. Nem eu, nem você estaremos aqui. Mas graças a Deus o Senhor não procurava fama, tá certo, nem glória de homens. Senhor Jesus, quando ele falou isso, né, falaram isso para ele, os discípulos, ele disse o quê? Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Aí talvez aqui, né, eles disseram: opa, agora ele vai se revelar, né? Agora a gente vai ter um rei. Aí Jesus disse assim: em verdade vos digo. Olha só, irmãos, a maneira de ser glorificado.
agora será glorificado o Filho do Homem. É o que ele mostra a maneira, né? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Está vendo aí? Se Jesus não morre, o que tem acontecido? Só ele. Só ele. Tá bom? Senhor Jesus. Mas aqui, o Senhor aqui dá um exemplo. Isso aqui não é só para ele, isso aqui é para nós também. Tá bom? Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Por quê? Porque o grão de trigo ele precisa cair e precisa romper a casca para a vida que há dentro, né? Ela brotar. Se a casca não romper, ou seja, se o grão não morrer, a vida não é liberada. Então ele precisava morrer para poder gerar os muitos grãos. Nós vimos, né, que um grão, certo? Quando morre e a vida brota, ele gera uma espiga com 35 a 40 grãos. Né? 35 a 40 grãos. Então, essa vida, certo, nos alcançou. Por quê? Porque ele não pensou ele não pensou em si mesmo. Olha só, pronto, essa palavra, ele não pensou em si mesmo. Ele pensou em fazer a vontade daquele que o enviou. Esse é o enviado de Deus. Amém? Ele não pensa em fazer a sua vontade, mas pensa em fazer a vontade daquele que o enviou. Certo? E graças a Deus, porque ele fez a vontade daquele que o enviou. E aí, essa vida, né? Nós fomos gerados. Amém? Nós fomos gerados. Senhor Jesus. E aí ele começa a dizer aqui, olha, quem ama a sua vida, perde-a. Quem ama aqui a sua vida? Quem gosta? Quem gosta de você aqui? Quem gosta de si mesmo aqui? Quem gosta? Tem que perder, né? Quem gosta de ficar em casa deitadinho, sentadinho, olhando o WhatsApp? Quem gosta de fazer a sua própria vontade? Todos nós gostamos. O ser humano gosta disso. Porque o ser humano gosta de viver para quem? Para si mesmo. Ele gosta de viver para si mesmo. E ele vive em função de quem? De si mesmo. Isso é o ego. É o eu, não é assim? É o eu. Lembra que Paulo disse assim? Estou crucificado com Cristo. Esse estou aqui, nós vimos que essa frase, ela tem, né, um pronome pessoal que está oculto. Aí, quando diz estou crucificado com Cristo, quem é que está oculto aí? Eu, olha só, o eu. Então, quando nós cremos no Senhor, todo aquele que crê no Senhor, ele está o quê? O seu eu. Eu estou crucificado com Cristo. Então nós não temos o direito, está vendo? A nossa vida da alma não tem o direito, tá bom? De viver para si mesmo. Porque ela está onde? Crucificada. Está vendo porque Paulo diz que ele morreu por todos, para que os que vivem, ó, não vivam mais para si. Olha o objetivo do evangelho qual é. Não é somente, né, a salvação inicial, preste atenção, não viver mais para si. Olha como o homem né, gosta de viver para si, em função dos seus desejos e das suas vontades. É por isso que ele diz aqui, quem ama a sua vida aqui é vida psique, é vida da alma. É vida da alma. Quem ama a sua vida da alma, ele diz aqui, olha só, perde-a. Perde-a.
Mas aquele que odeia a sua vida da alma, neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Então você ama ou você odeia? Agora é fácil de responder, né? Eu odeio, eu quero ver na prática, né? Na prática que a gente precisa, né? Odiar. Tudo que Jesus fez aqui foi na prática, tá certo? Não foi na teoria. Saber é muito bom saber, mas melhor ainda é viver. E você não vai conseguir fazer isso aqui, tá bom? Praticar isso aqui, se não, primeiramente, nós vimos o jumentinho amarrado à videira. Irmãos, quem consegue odiar a sua vontade? Quem consegue odiar a sua vontade? Quem consegue? E levar esse seu ego, né, para a cruz. Está crucificado. Quem consegue? Quem é o homem natural que consegue isso? Não consegue. Somente a vida de ressurreição é quem pode nos levar, tá bom? A viver essa realidade. E quando você consegue, você não consegue de maneira forçada, não é fazendo careta, tá certo? Não é pulando nem gritando, não. Quando você consegue pela força do poder que há na palavra de Deus. Vamos falar aqui um pouquinho do poder que há na palavra de Deus, né? Só para transformar água em vinho seria necessária energia, olha só. Diga aí, imagina aí quanto de energia tem. Diga aí. Olha o poder que há na palavra de Deus. A gente não imagina, né? Sim? É por isso que essa palavra ela é poderosa para pegar o seu ego, está vendo? A sua vida da alma e levar para a cruz. Pega a minha e também leva para a cruz. Porque a nossa alma precisa ser o quê? Purificada. Deus precisa eliminar as impurezas que há na nossa alma. Ou você acha que a sua alma é bem boazinha, é bem limpinha? A gente confunde, às vezes a gente acha que ter atitudes boazinhas, a gente acha que é, certo? A gente acha que é bonzinho. Eu vou fazer igual o irmão que falou, né? Irmãos, bonzinho assim, nem bebe, não fuma, não vai para festa, não trai a esposa. O meu cachorro lá em casa também faz. Está vendo aí? Né? Está vendo aí como é as coisas? Senhor Jesus, o poder que há na palavra de Deus, ela vai nos capacitar, ele vai nos capacitar a cumprir a vontade de Deus. Então, se Deus quer, se ele fala essa palavra aqui, quem ama, perde. Quem odeia, preservá-la-á. Certo? Quem vai odiar suas próprias ações e atitudes é muito difícil. Somente por meio do poder que há na palavra. Amém? Por que nós conseguimos negar? Porque nós desfrutamos do poder que há na palavra. Está vendo que muitas vezes a gente nem imagina, tá certo, mas o poder que nós provamos. Você nem imagina, porque você consegue negar a sua vida da alma sem nem perceber quando você está imerso na palavra. Você nem percebe que está negando, que está odiando a sua vida da alma. Não percebe. Muitas vezes percebe a do outro, né? A mulher percebe do esposo, o esposo percebe a da esposa, né? E assim vai. Porque é fácil perceber a dos outros. E mandar o outro odiar a dele. Mas você odiar a sua, né? Não é muito fácil, não. Tem que estar onde? Imerso na palavra. Senhor Jesus, se alguém me serve, siga-me, ó. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Quem é que vai honrar? O Pai o honrará.
Irmão, você está achando isso pouca coisa? Quem é que vai honrar? É o Pai. Não queira glória de homens, tá bom? Às vezes você pode servir para você ter reconhecimento, para você receber elogios. Não, quem vai honrar é quem? É o Pai. O Pai o honrará. Para nós, né, é um privilégio servir. E Deus ainda honrando esse serviço, aí pronto, não tem, certo? Não tem comparação. Deus honrando o que você faz. É porque muitas vezes nós, né, fazemos algo, tá bom? Fazemos algo sem ter a real percepção do que estamos fazendo. Certo? Sem ter a percepção espiritual do que estamos fazendo. Às vezes fazemos uma coisa como uma prática qualquer, como qualquer pessoa faz qualquer coisa aí porque tem que fazer, tem que ser feita. Não, na igreja você não faz porque tem que ser feito. Você faz porque você ama o Senhor e você está ouvindo a voz do Senhor. E Deus está honrando o que você está fazendo. Tá certo? Tem que ter a percepção. Senhor Jesus, agora está angustiada a minha alma, olha só. E aí? Você acha que foi bem facinho para ele? Foi? Agora está angustiada a minha alma, que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas, precisamente com este propósito, vim para esta hora. Olha só, ele estava, né? Como diz o versículo, resoluto, né? Certo? Estava resolvido. Foi para esse fim que ele veio. Bem, nós vimos mensagens anteriores que ele espontaneamente, né, deu a sua vida. Espontaneamente deu a sua vida. Porque o que ele queria? Gerar frutos. Ele queria, irmãos, multiplicar a vida, amém? O que ele queria era multiplicar a vida, então para isso, né, ele não poupou, né, esforço, nem a sua própria vida ele poupou, está vendo aí? Não poupou esforço, nem a sua própria vida ele não poupou. Às vezes você poupa até o seu cansaço, às vezes você não quer nem levantar da cadeira porque você está cansado. O que é o seu cansaço diante daquilo que Jesus fez por você? Não é nada, certo? Não é nada. Ele não poupou a sua própria vida. Espontaneamente ele deu. E deu, não foi molezinha não. Está angustiada a minha alma. Certo? Quem aqui já teve a sensação de ir caminhando para a morte? Quem aqui já teve a sensação de ir caminhando para a morte, sabendo que vai morrer? Para saber um pouquinho dessa angústia aqui que Jesus estava passando. Caminhando sabendo o que ia acontecer. Você caminhar sem saber, né, o que vai acontecer, isso aí não tem. Mas você caminhar sabendo o que está esperando você continuar, espontaneamente continuar, não é fácil. Não é fácil. Versículo 28, Pai, glorifica o teu nome. Olha só, qual era o objetivo de Jesus? Glorificar o nome do Pai. Pai, glorifica o teu nome. Nós vimos que para glorificar a Deus, lá em João 17, o próprio Jesus, ele diz que glorifica o Pai. Qual é a forma que ele glorifica o Pai? Realizando a obra que lhe foi confiada. Como é que nós vamos glorificar a Deus? Realizando aquilo que Deus tem falado. Amém? Glorificando a Deus é fazer aquilo que Deus tem falado, a obra que Deus tem para nós realizarmos. Deus tem mostrado para nós que tem algo para ser realizado? Tem, claro que tem. E como é que eu glorifico a Deus? Dando glória a Deus? Glorificar a Deus é realizar a obra que Deus
tem falado. Amém? Jesus glorificou o Pai dessa forma. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Lá em, deixa eu ver que hora é, se dá ainda para falar alguma coisa. Não dá mais tempo, já são 9h16. Passou rápido, não foi? É porque o Romulo não deixou tempo para mim. Não é? Mas eu vou compartilhar e a gente não vai precisar mais. Acho que amanhã a gente compartilha, né? Nos grupos, tá bom? Senhor Jesus. Mas tem uma coisa muito interessante, que a nossa alma, né? Ela precisa ser purificada. Nós vimos lá em 1 Pedro que a nossa alma, a nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, né? Perecível. Mesmo apurado por fogo, né? Ele diz assim, que redunde em louvor, glória e honra. Então ele diz que os sofrimentos, né? Vai ter sofrimentos, provações, sofrimentos do tempo presente. Oi? Sim, sai. Outro versículo, com a glória, né, a ser revelada. Nisto exultais, embora no presente, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para quê? Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa, né, do que o ouro perecível, mesmo apurado, né, por fogo. Então, a nossa fé, irmãos, precisa ser o quê? Ela tem um valor, certo? Quanto mais ela é purificada, é provada pelo fogo, né, assim, mais preciosa ela se torna. Agora, entenda só aí, olha só, o ouro, né, é a natureza divina, tá certo? A nossa alma, o objetivo final, né, assim, da nossa fé é salvar a nossa alma, obtendo o fim da vossa fé. Ele diz, a salvação da vossa alma. Então, qual é a finalidade da nossa fé? Salvar a nossa alma. A nossa alma, ela vem cheia de impurezas. E o que Deus quer colocar na nossa alma? Deus quer colocar o quê? Vida na nossa alma. Que vida? A vida divina, que já está no nosso espírito, mas Deus quer, né, expandir-se para a nossa alma, porque Deus quer se expressar por meio de nós. E qual a maneira de Deus se expressar, se não é pela alma? Então Deus está no espírito, mas no espírito, irmãos, você não consegue expressar Deus. Entendeu aí? Deus precisa da sua alma para ele se expressar. E nesse mundo físico também precisa do seu corpo. Então, quando Deus, né, permite provações, sofrimentos na nossa vida, qual é o objetivo do fogo? Qual é o objetivo do fogo? Purificar. Quanto mais alta a temperatura, mais purificação, mais impurezas são expostas. Tá bom? Quando o ourives, né, vai ali apurar ali, o ouro, vai extrair o ouro, ele aumenta, né, a temperatura, e ali o ouro, como é o material mais pesado, o metal pesado, ele desce. E as impurezas, elas ficam, né, na superfície. Então ele vai lá e vai retirando as impurezas. E quanto maior a temperatura, mais, tá bom, impurezas ele consegue retirar. Mais o ouro fica puro, né? Quanto mais fogo, mais o ouro pode ser purificado. Então, quanto mais, tá certo, provações, né, sofrimentos, não sei, cada um passa, né, pelos seus. Mas o objetivo de Deus é nos purificar. É purificar nossa alma. Certo?
O valor de um ouro purificado 50%, né, é 1. O valor do ouro purificado, como eles 90%, ixi, é muito mais elevado. Por exemplo, você pega um ouro, uma aliança, 18 quilates, né, é um preço. Você pega 16 quilates, já é um preço mais baixo. O que é isso? É um ouro mais puro e um ouro mais sujo, mais cheio de impureza. Está vendo? Então Deus vai eliminando as impurezas para nos tornar cada vez mais preciosos. Amém? E aí o que vai permanecer é o ouro puro. O que é o ouro puro? É a vida divina. Está vendo? A vida divina vai permeando a nossa alma. E aí no final Deus vai completar a sua obra. Amém? Não vai dar mais tempo aqui, né? Mas amanhã a gente continua com a imersão da semana. Amém? Né, Rômulo? O alimento diário chegou, viu? Está ali em cima, estou vendo daqui. O alimento diário novo, que a gente vai começar já segunda-feira. Então os irmãos já passam, já pegam o alimento diário e o Jave, que tem ali também, tá bom? A conferência de jovens, a gente está faltando aí 2 semanas apenas, né? Para a conferência de jovens. Essa que vem, a outra. E eu não sei como é que está a questão do hotel. Se já foi feito, todos os jovens já fizeram os acertos com respeito ao hotel. E orar para o Sérgio também, né? Ele não pode nem bater palma. Parabéns. Amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Senhor Jesus, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos alimentado. Senhor Jesus, Senhor, abundantemente, com o objetivo de nos encher de vida, Senhor, vida abundante. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor tem nos concedido, Senhor, de sermos usados, Senhor, para entronizá-lo como Rei nessa terra. Senhor Jesus, Tu és, Senhor, o Rei dos Reis. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, dá-nos, Senhor, um coração ardente, Senhor, desejoso, Senhor, em Te trazer de volta e entronizá-lo aqui como Rei. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, toda a igreja, Senhor, em toda a terra. Edifica, Senhor, a sua igreja, Senhor, o mais rápido possível, que o Senhor possa voltar. Ó Senhor Jesus, conta, Senhor, conosco. Queremos, Senhor, ser usados, Senhor, por Ti, mesmo que isso, Senhor, cause sofrimentos, Senhor, desconfortos, Senhor, provações, mas nós queremos ser usados por Ti. Senhor Jesus, sofrimento, Senhor, do tempo presente não podem ser comparados com a glória, Senhor, que há de ser revelada. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, cada irmão e irmã, leva-nos para casa em paz, Senhor, em segurança. Ainda oramos essa noite, Senhor, pelo nosso irmão Sérgio, Senhor, mais um ano de vida que o Senhor está concedendo. Obrigado, Senhor, por ter salvado esse irmão, por ter colocado ele no seu corpo, Senhor, tornado útil a Ti. Senhor, ainda os anos que o Senhor possa dar, que sejam na Tua presença, que sejam usados, Senhor, em Teu benefício, em Teu propósito. Senhor Jesus, ele, Senhor, e toda a sua família, abençoa-os, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus.